Gente, olha só. O juiz que soltou aquele infiltrado do 8 de janeiro, que quebrou o relógio, disse que não houve violência e grave ameaça no 8 de janeiro. Sim, isso mesmo. Quando ele concedeu a progressão de regime àquele indivíduo condenado pelo STF, do regime fechado para o semiaberto, ele disse que não houve violência e grave ameaça no 8 de janeiro, porque ele considerou o quantum de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes sem violência e grave ameaça. Exatamente isso que diz o artigo 112 da Lei de Execuções Penais que esse juiz aplicou a esse indivíduo. Olha só, artigo 112 da Lei de Execuções Penais. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva. Sim, vem do regime fechado para o semiaberto para o aberto. Com a transferência para regimes menos gravosos, a ser determinada pelo juiz. Já explico isso. Quando o preso tiver cumprido ao menos, olha só, inciso 1, 16% da pena, se o apenado for primário, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. O que esse juiz entendeu então? Homem que quebrou o relógio no 8 do 1 é solto em Minas Gerais sem tornozeleira eletrônica. Esse juiz aplicou a esse indivíduo a progressão de 16%. O STF condenou esse cidadão aqui, ó, esse infiltrado, para que fique bem claro, que quebrou esse relógio, esse lobo solitário, que nas imagens vemos que ele anda sozinho dentro dos prédios, ele vai direto no relógio, ele tinha essa missão, é um infiltrado. Ele foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão. Ao cumprir 16%, que é 2 anos e 7 meses, o juiz da execução concedeu a ele a progressão de regime para o regime semiaberto. Só que para conceder essa progressão de regime em 16% do cumprimento da pena, o juiz disse que esse crime que esse indivíduo foi condenado é sem violência e grave ameaça. Ué, mas o STF não disse que era associação armada sem arma? Que eram crimes com violência e grave ameaça contra o Estado democrático? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Alexandre de Moraes determinou nova prisão desse indivíduo. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Esse infiltrado que para mim tinha que apodrecer na cadeia, porque é por culpa dele que tem um monte de inocente sendo condenado, esse infiltrado está preso ilegalmente. Por quê? Porque existe um sistema, um computador que disse que esse indivíduo já cumpriu 16% da pena, ou seja, tem direito à progressão de regime. Mas o Alexandre de Moraes disse que não, que esse juiz que soltou esse indivíduo soltou errado. Soltou errado e, inclusive, mandou instaurar investigação contra esse juiz. É isso mesmo. Em uma mesma semana, o Alexandre de Moraes mandou instaurar inquérito contra um advogado e contra um juiz. Mas muita gente dizendo, a comunidade jurídica achava e dizia que a perseguição, que o totalitarismo, que os excessos eram somente contra o Bolsonaro e os bolsonaristas, que se limitariam somente contra os bolsonaristas. Pois é, agora atingiu a comunidade jurídica. Você tem um juiz sendo investigado. Mas por que um juiz soltou esse indivíduo? Quando o STF condena alguém com trânsito em julgado, significa não cabe mais recurso. Nas ações originárias, são ações que já começam e terminam no STF. O STF não faz a execução da pena. O STF remete o processo do condenado para o primeiro grau, para varas de execuções penais. E a execução de pena vai correr em uma vara de execução penal, em primeiro grau, na localidade que o indivíduo está cumprindo pena. É um juiz de primeiro grau que cuida da execução de pena. Por isso que foi um juiz de primeiro grau que analisou essa progressão. Mas o Alexandre de Moraes não gostou que esse juiz aplicou essa porcentagem de 16%. O Alexandre de Moraes, então, revoga essa decisão e decreta nova prisão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, esse juiz está certo. Esse juiz está certo. E essa decisão deve se aplicar a todos os condenados de 8 de janeiro
que já cumpriram 16%. Por quê? Olha o que diz a Lei de Execuções Penais. Será em 16% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa e grave ameaça. Ou seja, olha só, a violência e grave ameaça é a pessoa e não a instituições, a órgãos, a prédios. Olha, a progressão de regime desse infiltrado é sim no 16%. Esse indivíduo foi preso novamente de forma ilegal. E todos que estão presos do 8 de janeiro, que já cumpriram 16% das penas, deveriam ser colocados em liberdade também. Agora, espero que tenha sido só esse o motivo que esse juiz soltou esse indivíduo. Prefiro acreditar dessa forma. Mais uma ilegalidade, então, de decretar a prisão desse indivíduo. É por isso que esse cidadão foi solto, que para mim foi solto de forma correta, embora para mim esse cara deveria apodrecer na cadeia, e é por isso que o Alexandre de Moraes prendeu de novo, por uma interpretação equivocada com relação a esse ponto. Violência e grave ameaça à pessoa. Para o Alexandre de Moraes, violência e grave ameaça sem arma contra prédios, não cabe progressão de regime nessa porcentagem. É por isso, então, vejam só, esse juiz de primeiro grau foi peitudo e fez certo. Eu sou Jeffrey Chiquinho, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.